Fala, galera! Tudo tranquilo? Meu nome é professor Caio Silva, sou professor de Biologia e hoje nossa videoaula será relacionada a um tipo de substâncias orgânicas. Sabemos que temos uma infinidade, alguns tipos aí destes tipos de compostos e hoje nós vamos trabalhar basicamente com as proteínas. Então, no material que eu te preparei hoje para vocês, nós vamos ver as funções, as características, as ligações, os aminoácidos, a desnaturação, dentre outras características. Lembrando que o material que eu for disponibilizar para vocês, ele está disponível na descrição do vídeo. Então, tem um link onde você clica e terá a possibilidade de imprimir, de salvar esse arquivo, para que, obviamente, você possa estudar algumas vezes aí ao decorrer do seu dia. Para isso, meus amores, farei aí a duplicação da minha tela para que vocês possam analisar direitinho o material que eu preparei para vocês. Muito bem. Este, então, é o material que eu preparei para vocês, tá? A gente vai falar hoje sobre proteínas. Então, aqui, teoricamente, vamos dizer que você tem aí um mapa conceitual das principais coisas que se refere a esse composto orgânico denominado proteína e de tamanha importância, obviamente, para todos os seres vivos. Muito bem. A gente começa aqui com algumas características especiais, algumas características desse composto. A gente tem o alto peso molecular, o que significa que se eu pegar os elementos que contém dentro de uma célula, a proteína é o que tem o maior peso molecular, chegando aí até a ter aí de 50% a 80% desse peso bruto desse organismo, dessa célula. O que significa que é um composto aí bastante pesado e por aí afora. No caso dos aminoácidos, que obviamente compõem e formam as proteínas, o que a gente pode mencionar, inclusive, que os aminoácidos seriam a parte funcional, o que dará origem às proteínas. Mas, professor, quantos aminoácidos eu tenho? Vai depender o tipo da proteína, vai depender a sua composição e por aí afora. Onde esses aminoácidos, eles participam da produção de mais de 50 mil proteínas, então se refere aqui a 50 mil proteínas e 15 mil enzimas. Caraca, professor, o que eram enzimas mesmo? Enzimas são substâncias químicas que aceleram processos metabólicos. Por exemplo, as nossas enzimas digestórias, o que acelera, o que realiza esse processo de digestão celular. Perfeito? Dentre aí, eu tenho inúmeras enzimas. São formados, então, as proteínas pela união de aminoácidos. Calma que daqui a pouquinho a gente vai ver a composição desse aminoácido, né? São importantíssimos, essenciais para o crescimento, o desenvolvimento e o reparo muscular. O que seria um reparo muscular? O cidadão foi lá numa academia, ele fez o excesso dos exercícios, houve uma lesão muscular e as proteínas auxiliam aí a esse reparo, a essa reestruturação. Essas proteínas também influenciam no humor, na concentração. Às vezes o meu aluno, às vezes o cidadão, ele está totalmente distraído, ele não está, obviamente, concentrado. Se faz uma análise e vê aí, obviamente, a diminuição da quantidade de proteínas necessárias. Tá? Eu tenho um processo que leva também a essa diminuição, uma agressividade, uma perca da atenção, o excesso do sono, né? Então, isso são sintomas causados pela diminuição de uma quantidade normal dessas proteínas, tá? É óbvio que aminoácidos isolados, aminoácidos sozinhos, elas são bem melhores absorvidos pelo corpo. Na verdade, esse é o papel da nossa digestão, né? Quando nós temos uma proteína gigante, nós temos enzimas digestórias que vão quebrar essa proteína em pequenas partes, denominadas de aminoácidos, e aí sim, esses aminoácidos serão absorvidos pelo corpo e serão utilizados para inúmeras funções. Perfeito? Isso são características
gerais. Vamos analisar aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, que se refere a um aminoácido. Esse é, obviamente, a fórmula estrutural de um aminoácido. O que a gente pode conter nele? 3 partes principais, que foram essas partes, ou esses grupos funcionais, que eu esquematizei aí para vocês. Muito bem. Eu começo aqui com N, H e H. O que a gente tem? A fórmula NH2. Isso aqui é um grupo funcional da química orgânica que a gente chama amina. Então, toda vez que eu tenho nitrogênio e 2H iniciais, eu vou ter o que a gente chama de um grupo amina. Então, aqui para mim, nesse aminoácido, essa amina é inicial, sempre inicial. Eu tenho aqui um átomo de carbono, uma ligação covalente aqui com o hidrogênio, eu tenho um R. Poxa, professor, eu peguei lá minha tabela periódica, que tem 118 elementos químicos, e eu procurei o elemento químico R, e eu não achei. O senhor não errou? Não, amados, eu não errei. Quem foi que disse para vocês que o R é um elemento químico? O R, para mim, ele vai ser um radical. O que significa um radical? Significa que aqui para cima eu tenho um monte de elementos químicos que agora, para nós, não interessa quais são. É isto que vai diferenciar um aminoácido do outro. É a quantidade de elementos químicos diferentes que eu tenho inseridos nesse radical. Então, esse R está representando inúmeros elementos químicos que estão unidos aqui por essa ligação, obviamente, covalente. Tá? E finalizando o meu aminoácido, eu tenho esse grupo funcional, C-O-OH. O que caracteriza isso? Um ácido carboxílico. Isso é essa representação. Um ácido carboxílico compostos de uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com o OH. Então, esse cara é chamado grupo funcional ácido carboxílico ou carboxila, sempre final. Sempre final. Então, para finalizar, o meu aminoácido ele é composto de um grupo amina inicial, N e 2Hs, um grupo chamado radical aqui em cima, que se refere a inúmeros elementos químicos, o que inclusive diferencia um aminoácido do outro. Tenho aqui um átomo de hidrogênio numa ligação covalente e tenho aqui um outro grupo funcional para nós, o ácido carboxílico ou a carboxila, sempre final. Então, isto aqui é um aminoácido. Perfeito? Tranquilo? Não pode esquecer. Muito bem. Fazendo agora, então, a gente vai estudar qual é a forma pelo qual eu tenho a formação das proteínas. Então, toda proteína formada, seja ela por 2 aminoácidos ou mais, ela vai ser a união desses elementos dos aminoácidos, e essa união recebe um nome específico, o que a gente chama de ligação peptídica. É o que vai formar uma proteína. Muito bem. O que eu tenho esquematizado aqui nessa estrutura química em cima? Eu tenho 2 aminoácidos. Olha aqui, este cara é igualzinho a este. Este cara é igualzinho a esse. Então, aqui eu tenho a soma, eu terei a união de 2 aminoácidos. O que, com essa união, vai dar origem a uma proteína. Uma proteína de pequeno porte, formada apenas por 2 aminoácidos. Repara o seguinte, do primeiro aminoácido, eu tenho aqui a retirada, a eliminação do OH, do grupo funcional carboxila ou ácido carboxílico final. Eu tenho a retirada desse OH. E do outro aminoácido, eu tenho a retirada desse H. De qual grupo? O grupo funcional amina. Nós vimos ali no canto inferior do meu material. Então, ocorre a saída de um H e de outro H. OH com H, H2O. O que vai liberar, o que vai formar uma água, uma molécula de água.
Professor, mas e esse carbono? Se ele perdeu esse OH, ele vai ficar sem se ligar com ninguém. Professor, e esse nitrogênio? Ele perdeu esse H, ele vai ficar sem ninguém? Óbvio que não. O que vai acontecer? Vai restabelecer uma ligação entre o carbono e entre o nitrogênio. Olha aqui a ligação feita, o que a gente chama de grupo amida. Então, aqui houve a união de dois aminoácidos, formando, obviamente, uma proteína. Inclusive, esse tipo, ou algumas perguntas como essas, que bons vestibulares podem fazer. Por exemplo, uma união de 3 aminoácidos. Quantas águas eu tenho? Sempre um número a menos. Se são 3 aminoácidos, eu teria a liberação de 2 águas. Professor, e se fosse a união de 10 aminoácidos? 1 a menos, liberação de 9 águas. Professor, e se eu tivesse 1000 aminoácidos? E liberaria 999, obviamente, águas. Então, o número de águas liberadas é sempre 1 a menos da quantidade de aminoácidos. E outra coisa que nunca muda e é sempre solicitado, nessa proteína que foi formado, quantas aminas eu tenho? Somente essa, chamada de amina inicial. Quantos ácidos carboxílicos eu tenho? 1, chamado de ácido carboxílico final. Amina inicial é sempre uma, ácido carboxílico final também é sempre uma. Fechou? Então, é dessa forma, utilizando essa estrutura, que eu tenho a produção das proteínas. Pela união dos aminoácidos, o que a gente pode mencionar aí, uma ligação, obviamente, peptídica. Fechou? Mais importante, teria as funções. Para que servem as proteínas? Repara aqui o que eu destaquei, inclusive por análise, quais são essas funções. A primeira delas é o que a gente chama de função estrutural. Então, na função estrutural, eu tenho as 4 principais subdivisões. A primeira delas é o que a gente chama de colágeno. Aonde é que está esse colágeno? Para que serve esse colágeno? Para a resistência da pele, para a resistência de cartilagens, ossos e tendões. Então, uma proteína que está presente na nossa epiderme fornece resistência a essa pele. Perfeito? Segundo a estrutura estrutural, função estrutural da proteína, é a actina e a miosina. Nós sabemos muito bem que a actina e a miosina são 2 proteínas diferentes e elas estão relacionadas à contração muscular. Então, para que eu tenha o relaxamento e a contração muscular, eu necessito a presença dessas 2 proteínas. Ou seja, para você se locomover, há necessidade de proteínas. Perfeito? Próxima ação estrutural é a queratina, o que ocorre, inclusive, na impermeabilização da pele, do cabelo e da unha. Então, a queratina, ela está relacionada a tornar a pele, obviamente, impermeável, tornar os fios de cabelo impermeável, para que ele absorva menos água, fique menos úmido e, obviamente, não venha a se deteriorar. Então, essa queratina, obviamente, está relacionado a isso, tá? Depois eu tenho o que a gente chama de albumina. Albumina. O que seria albumina? É uma proteína presente principalmente dentro dos ovos, tá? Ela é uma estrutura bastante abundante, tá? Principalmente no sangue, e está relacionada com a pressão osmótica. Pressão osmótica nada mais é um tipo de transporte realizado pela membrana plasmática. Nesse caso, osmótica é um transporte passivo por osmose. Lembrando, sempre do menos concentrado para o mais concentrado, para tentar diluir essa situação. Essa membrana ela é semipermeável, ela só permite a passagem do solvente, nesse caso da água, e por aí afora. Então, repara que na forma estrutural eu tenho essas 4 subdivisões.
O colágeno, que se refere à resistência da pele. Actina miosina, a contração muscular. Eu tenho a queratina, que impermeabiliza a pele. E eu tenho a albumina, que é uma proteína importante, presente aí no sangue e principalmente na regulação osmótica. Fechou? Com relação, então, agora à enzimática. Falei para vocês como as características principais que os aminoácidos constituem a formação de mais de 15 mil enzimas. O que eram enzimas mesmo? Substâncias químicas que aceleram processos metabólicos, principalmente relacionados aí ao que a gente chama de digestão celular. Tá? Tenho aí a formação hormonal. O que seria essa formação hormonal? O próprio nome já diz, a formação de hormônios. Esses hormônios, na verdade, destaquei dois para vocês. Seriam aí relacionados às glândulas endócrinas, que é o que está relacionado à produção hormonal, e dentre eles a insulina e o glucagon. O que fazia a insulina mesmo? Ela retirava, ela pegava essa glicose que estava no sangue e ela ia armazenar essa substância no músculo e no fígado. Lembrando que esse armazenamento não é em forma de glicose, mas em forma de glicogênio. Então, isso é o que a insulina faz. Retira o carboidrato, retira o açúcar que está dissolvido no sangue, armazena essa substância em forma de glicogênio, tanto na musculatura, nos músculos, quanto no fígado. Numa necessidade energética, numa diminuição de uma alimentação, o que o corpo faz? Nosso sistema hormonal, nosso sistema endócrino, produz o glucagon. O que seria esse glucagon? É um hormônio antagônico, ou seja, uma ação contrária à insulina. Ele vai pegar esse glicogênio que está lá no fígado e nos músculos, vai transformá-lo em glicose de novo e vai jogá-lo na corrente sanguínea para que esse carboidrato, para que esse açúcar possa ser usado para o metabolismo. Então, nós temos também como função das proteínas a função hormonal. Função de defesa são os nossos anticorpos, os eosinófilos, basilófilos, linfócitos, são estruturas que, obviamente, estão relacionadas ao nosso sistema imunológico, a ativar, ser ativado e destruir, eliminar agentes patogênicos. Então, quanto maior a concentração de proteínas nesse caso, maior será, obviamente, o seu sistema imunológico. Tá? Por último, a gente vai ter como, penúltimo, a substância ou as funções nutritivas. O próprio nome já diz, nutritiva. No desenvolvimento embrionário, a gente sabe, por exemplo, que o ovo ele apresenta duas estruturas. O polo animal, o que a gente chama de PA, que é o embrião propriamente dito, e o polo vegetativo, ou polo vegetal, o que a gente chama de PV, que é o vitelo, que é o alimento desse embrião. Sabemos que nós, mamíferos, a reserva energética ela é bem pequena, porque o trajeto embrião fecundado até o útero, ele é pequeno. Diferente, por exemplo, nas aves, onde esse animal, ele choca esse ovo. Então, esse ovo fica por vários dias, 18, dependendo da espécie, vai ficar lá dentro do ovo e esse embrião necessita de alimento, sendo esse alimento principalmente, obviamente, uma proteína. No caso desse organismo, vai ser aí a clara. Então, a clara corresponde aí à concentração de proteína necessária para esse embrião. Só em título de curiosidade, a gema também está relacionada a esse processo. Só que a gema não é proteína, a gema é lipídio, é gordura, o que vai auxiliar também a esse metabolismo. Perfeito? E por último, também tem uma função, obviamente, na coagulação sanguínea, relacionada às proteínas, evitando assim a coagulação desse sangue, tá? Fazendo com que esse sangue, obviamente, venha a se deteriorar, venha a se estragar, tá? Então, também está relacionado aí à manutenção da saúde sanguínea para que esse sangue não venha a se deteriorar. O que seria essa deteriorização? Seria a ruptura,
seria a bipartição, a separação, tanto da hemácia, dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e dos outros elementos químicos. Então, se a gente pegar um sangue retirado das nossas veias, a gente vai ver que não ocorre a divisão. Eu tenho uma estrutura altamente avermelhada. Repara que quando o vermelho é bem vivo, eu estou me relacionando a um sangue arterial. Quando o vermelho ele é mais puxado para o vinho, o vermelho mais escuro, eu estou falando de sangue venoso. No sangue venoso, uma concentração maior de gás carbônico. Então, nesse caso, o sangue não tem subdivisão. Se você pegar esse frasco e você deixar horas ele fora, você vai ver que vai ocorrer uma divisão. Em cima, você vai ter uma estrutura esbranquiçada, que são o plasma e os plaquetas, e abaixo você tem os dois glóbulos, tanto os vermelhos quanto os brancos, o que houve, então, a coagulação desse sangue, o que esse sangue veio a se deteriorar. Show? E só para finalizar, importantíssimo, eu tenho a desnaturação da minha proteína. O que seria essa desnaturação? Seria uma estrutura, dependendo alguns tipos de, obviamente, situações, essa minha proteína ela pode tomar consistência, formas e funções diferentes. Como um exemplo, se você pegar um ovo cru, a clara, ela está numa situação líquida, uma situação opaca. Se você coloca esse organismo para esquentar, para ferver, para cozinhar, você vai ver que essa clara, ela torna-se uma nova consistência. Ela vai ter uma consistência sólida e muda, inclusive, a coloração. Ela passa de opaca, de translúcida, para, obviamente, branca. O que houve nesse processo? A temperatura estragou, desnaturou essa proteína. Isso pode ser feito, obviamente, por uma temperatura. Isso pode ser feito pela variação de pH, pH ácido e pH básico, e isso pode ser também com relação a diferentes soluções, a diferentes solutos. Por exemplo, um soluto que seja salgado para um soluto que seja, obviamente, um açúcar. Então, essa diferença de soluto pode vir a desnaturar a minha proteína. Importante, uma vez desnaturada, ela perde a sua função. Por isso, um dos grandes problemas, principalmente de crianças, com relação a uma alta temperatura em febre, essa alta temperatura pode desnaturar algumas proteínas que estão no cérebro e pode ocorrer, em casos extremos, retardos mentais e, inclusive, até o óbito do paciente. Então, repara que essas proteínas, que essa temperatura, ela é importantíssima para a manutenção e bom funcionamento dessa proteína. O excesso pode ocorrer a desnaturação e, obviamente, a morte instantânea desse organismo, dessa proteína, o que vai causar, obviamente, prejuízos, muitas vezes irreversíveis, ao corpo humano. Perfeito? Galera, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Uma aula aí referente às proteínas, tá? Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês, espero que tenha levado aí bastante informação com relação a isso. E, se possível, galera, no final do vídeo, se inscreva lá no nosso canal, tá? Ative lá o sininho, comente, para que, obviamente, a gente possa trazer cada vez mais notícias, cada vez mais informações para vocês nesse mundo aí educacional. Foi um prazer, muito obrigado por essa atenção e retornaremos logo à nossa próxima videoaula. Muito obrigado.